vai focar e eu acho que é onde que ele pode um dia trabalhar naquilo. Entendi. E eu queria entender, eu sei de que vocês vivenciaram e estão vivenciando, né? Vai vivenciar até o final da vida, porque não é algo que está resolvido e acabou. Mas, para me entender, eu sei que a família às vezes entra e às vezes por falta de conhecimento entra dando conselhos errados. Eu aprendi de que existe conselhos e palpites, Sim. né? Conselho só pode dar quem entende ou quem nos ama. Porque quem nos ama, apesar de não entender do assunto, nunca vai nos dar um conselho ruim, tá? Mas quando a gente não conhece, os conselhos viram palpites. E palpites mais atrapalha do que ajuda. Já viu quando a pessoa começa a frase assim, Gisela, olha, eu acho que isso. Geralmente, elas usam a palavra, a frase eu acho, ou no início ou no final. Eu aprendi de que quem acha não sabe nada. E como que a família, a grosso modo podendo dizer, pode ajudar? Porque dar palpite no momento desse, às vezes atrapalha, nos aborrece, nos magoa, nos fere. Como que a família pode ajudar? Às vezes é ficando calada mesmo. Às vezes, de que maneira você entende, porque você vivenciou vários estágios, diagnóstico, busca, dificuldades, laudos, como que a família pode ajudar de fato? De fato, a família pode ajudar trazendo a rede de apoio, porque é um peso muito grande. Então falta tempo. Falta tempo para a mãe, às vezes, tomar um banho, ir no banheiro, se socializar, ter uma amizade. Então, o que é que acontece? Às vezes a família, né? Não tô falando da minha, nem da Sim, Jaqueline, sim, tá? mas de um Tô modo falando geral. de um modo geral. Eu, por exemplo, não tenho nenhum tipo de rede de apoio, né? Minha rede de apoio é o período escolar. É o período que eles estão na escola e eu também tenho que trabalhar. Então, assim, é muito dificultoso. Isso sobrecarrega. Isso sobrecarrega muito a mãe, sobrecarrega muito a família. Então, os parentes, né, que estão mais próximos, eles podem olhar com um olhar mais de empatia, ao invés de julgar, porque muitas das vezes o autismo ele é confundido com falta de educação, com falta de limite, com falta de Hum, impor regras. E a entendi. gente tem que entender que esse indivíduo ele tem dificuldade na compreensão. O cérebro dele não funciona igual um cérebro típico, né? Ele tem alterações comportamentais, né? Então, a gente tem que, às vezes, olhar para essa criança ou para essa família com mais empatia, sabe? Deixar o que a gente acha de lado, né? Achar é achismo, Sim, né? Então, a gente tem que deixar o que a gente acha e acolher. Se você pode acolher, ser empático, numa festa, por exemplo, em família, geralmente a mãe e o pai, eles não sentam. Eles têm que estar o tempo inteiro. Quantas vezes a Jaqueline fez festa na casa dela e eu não fui? Porque eu tô tão cansada e lá eu vou ter que correr tanto atrás deles, porque tudo é muito perigoso. Como você citou o caso do Gugu, corre e vai pra sim, piscina. Meu filho João tem hiperfoco em água. Então, se ele vê uma piscina, ele vai correr e vai se tacar. E aí tem o risco de se afogar. entendi. Então, né, é uma criança que não tem noção ainda do que é o que pode e o que não pode, Dos perigos. né? O que geralmente o autismo ele traz isso, né? Eles não têm essa noção. Uma criança típica em desenvolvimento, ela não tem noção das consequências, Sim, né? Até porque o córtex pré-frontal não é formado, sim, né? Ela não tem. O córtex pré-frontal é a última parte do nosso cérebro que, de fato, amadurece. Isso acontece lá para os 25, 30 anos. Então, assim, uma criança em desenvolvimento, mesmo não sendo atípica, sendo uma criança típica, ela não vai conseguir mensurar o perigo, a consequência do perigo. Ela pode até saber que se ela pular na piscina, ela pode se afogar, mas ela não vai ter noção do que isso pode causar, né? Que isso pode gerar um óbito, que ela não tem essa noção. E a criança atípica, ela tem uma falha na compreensão. Né? uhum, Muitas delas têm uma falha, igual o Davi. O Davi tem deficiência intelectual, então isso atrapalha um pouquinho. É uma criança que precisa estar sempre sob cuidado. A gente não pode deixar sozinho. O João eu não posso deixar sozinho, né? Nem a Maria, que é autista nível 1 de suporte, eu posso deixar sozinha. Então a gente tem que estar sempre de olho, né? Então isso cansa muito, porque a Vigilância gente total. 24 horas. Então o nosso corpo ele libera muito cortisol. É. sim, Muito cortisol. sim. Então, pensa, você tá ligado o tempo inteiro. O tempo inteiro você tem que estar tomando conta. Então, às vezes, a família típica, mesmo quando convidada a uma festa, ela se retém. Ela fala, pô, eu não vou. Então, às vezes, o que que a família pode ajudar? O amigo pode ajudar? Tá numa festa? Deixa que eu olhe ali um pouquinho, senta lá, conversa, porque às vezes a gente quer sentar.
A gente quer conversar, a gente quer ter uma troca, a gente quer bater um papo, a gente quer conversar. E a gente acaba se isolando no nosso mundo. Entendi. Então, a criança é atípica, mas a família também é atípica. Essa família não pode se socializar, porque se ela for na festa, ela não consegue sentar, né? E às vezes os amigos param de procurar. Por quê? Ah, eu vou chamar ele, mas ele não senta na mesa para conversar, só fica tomando conta da criança. Por que não deixa aquela criança lá? É criança, deixa. Não entende as limitações. E eu entendo que isso, às vezes, não é ignorância, às vezes é só falta mesmo do conhecimento. Ausência de conhecimento. Sabe? E aí a gente acaba atirando pela Entendeu? Vai boca. falar, não vamos mais chamar fulano, não, porque se a gente chamar, não vai participar, não vai interagir com a gente, então para que a gente vai chamar? Então, assim, é pesado, é difícil. Então, se a família pode ajudar em algo, os amigos podem ajudar em algo, é dar uma rede de apoio, pergunta se está precisando de alguma coisa, pergunta se essa mãe quer 1 hora. Você quer 1 hora para você? Eu tomo conta dele 1 hora para você. Parece tão pouco, né? Parece Mas pouco. entregando essa 1 hora para a mãe, deve ser bom demais. Eu tenho um amigo de que a cunhada dele não sei se é o segundo ou terceiro filho dela, mas tem uma criança atípica. E aí ele estava me contando as dificuldades que a mãe está passando. E aí ele me contou que eles foram para a praia e chamaram. Ele chamou a cunhada, né, que é irmã da esposa dele. E ela tá vivendo esse momento, não se isolando, porque sabe dos limites da criança e ele não tem um limite, ele não tem noção do perigo. E aí ele falou para mim, irmão, nós fomos para a praia e aí a gente tem que fazer um revezamento de todos os adultos que estão na barraca ali na praia, de quem vai olhar ele um pouco. Porque se a gente for para a praia com a mãe e deixar a responsabilidade sobre ela morre na praia. Ela prefere não ir. E ele, a criança, ele estava comentando que ele se interte com uma areia, com uma conchinha, e quando vê, ele andou 1 quilômetro. Ele não volta. Ele falou, irmão, e tem que revezar. Porque é pesado para mim ter que ir andando com ele e depois trazer ele. Imagina para minha cunhada, que vivencia isso todo dia, na pele. Acordou, dormiu, acordou. E ele faz esse revezamento. 1 hora é ele e vai tomando conta. Depois é a esposa dele e vai tomando conta. Cara, eu acho que essa rede de apoio faz muita diferença. É fundamental, né? Entender, eu costumo dizer de que é se colocar no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, o julgamento cai, as ideias erradas caem, a gente se permite a vivenciar um pouquinho aquilo que o outro convive 24 horas por dia. Ele estava comentando sobre isso. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu tenho um amigo que faz curso comigo, um parceiro também, e o filho dele tem o TOD. O filho dele tem o TOD e, assim, a grosso modo, a gente na mesa do curso, ele estava me contando um pouquinho, né? Transtorno obsessivo, opositor, desafiador. E ele estava comentando o quanto que o filho dele tem horas que enfrenta ele mesmo. E ele tem inúmeras chamadas na escola, porque o menino, ele enfrenta quem tiver que enfrentar. E o menino desse tamanho, falando com um adulto, impede igualdade. Ele falou, Cidinho, tem hora que ele me enfrenta. E aí ele me conta que eu queria que vocês me dessem essa visão profissional e a visão da vivência, não sei se vocês fazem uso, mas o canabidiol foi um medicamento que, para a situação do filho dele, modificou a condição do menino. Ele estava comentando, parece que tem uma dificuldade na compra, estava tendo algum problema, e nesse caso do filho dele, ajudou muito. Ele conta que para ele há o antes do medicamento e o depois do medicamento. É uma criança muito mais tranquila. O que vocês me falam a nível desse medicamento? Embasamento técnico dentro do conhecimento? Ou vocês já fizeram uso? O que vocês acham desse segmento? Então, Gisela, já fiz o uso para transtorno de ansiedade, tá? Eu fiz o uso durante 2 anos e pro meu organismo deu super certo. Foi um tratamento super positivo. Entendi.
Porém, não é porque deu certo comigo que vai dar certo com você, Certo. né? Assim como todas as outras medicações, né? Medicações psicoativas nem sempre dão certo. Sim. Às vezes tem que ajustar a dosagem, às vezes tem que mudar, né? A farmacologia, e é assim que funciona. Então, eu acho que tudo que vem para agregar, para melhorar, é válido, né? Então, ele teve uma experiência muito positiva. Eu ainda não utilizei o uso do canabidiol do óleo com as minhas crianças, né? Eu ainda não fui a fundo nisso, né? Primeiro, o neuro achou melhor entrar com umas outras medicações e eu tô seguindo conforme eu tô sendo orientada. Mas eu acho que tudo é válido. Tudo que vier para tentar ajudar, para tentar agregar na saúde daquela criança, Sim. porque o que acontece? Não é uma doença, né? Quando a gente fala de transtorno, a gente não está falando de doença, tá? A gente está falando de transtorno do neurodesenvolvimento. Só que essa criança, ela precisa ser medicada, né? Porque ela tem alteração comportamental, porque ela tem outros transtornos associados. Então, assim, eu sou a favor de tudo que vem para o bem, Entendi. né? Só que a gente tem que lembrar que cada organismo é um organismo. Vai reagir de uma forma? Vai reagir de uma forma. Então, o que pode dar certo comigo, pode dar Não. errado com você, Dá errado. ou não fazer o mesmo efeito, e assim vai ajustando, né? Claro, com um acompanhamento de um profissional, né? De um neuro ou de um Para ir psiquiatra, controlando todo para a poder questão. ir monitorando, justamente. Positivo. Qual é o maior desafio de uma mãe atípica? A luta. Jaqueline, qual é o maior desafio de uma mãe atípica? Eu diria que é desafio de uma mãe atípica. É porque são Eu, tantos, né? eu acho que Isso. ser mãe atípica é um desafio. Em algum momento passa na cabeça de vocês, eu sou especial? Não, Não? não. O que passa na cabeça de vocês? Deus me escolheu e ele me deu essa missão. Se ele me deu, eu vou fazer com êxito, Até o fim. até o fim. E na sua cabeça? Eu acho que eu sou especial porque Deus me escolheu. Então, se ele me escolheu, então ele acha que eu tenho capacidade para seguir esse caminho com os meus filhos, né? Entendi. Falando um pouco da cidade de Maricá, vocês têm um aporte dentro da cidade? Os filhos de vocês estudam na rede pública? Como é que funciona isso? O Davi estuda, né, na rede pública. Ele estuda no município. Inclusive, esse ano é o último ano dele, né? O 9º ano. E eu já estava preocupadíssima com o ensino médio, que já era no governo, né? Mas aí saiu agora uma escola, né, do município para o ensino médio. Eu falei, opa, então ano que vem eu vou tentar uma vaga para o Davi para continuar no município, né? Sim. O Derek também estuda no município, na creche, no CEIM. Inclusive, eu vim morar em Maricá, saí de São Gonçalo para Maricá por causa da rede de ensino. Entendi. Lá o Davi estudava em colégio particular, mas só tinha problemas. A gente já tinha casa aqui e casa lá. Sim. Aí viemos para cá, passamos o carnaval. Quando voltamos, eu tinha pagado 2 mensalidades do colégio do Davi. Meu marido, não, vou botar ele em Maricá, a gente vai para Maricá. E viemos para Maricá, de uma hora para outra, e ele tá aqui. Ela tem 6 anos já na rede. E assim, foi um divisor de águas. Que bacana. Para mim foi maravilhoso. A escola, o município, sabe? A gente ficou bem assim, alegre. Bacana. E diferente. A escola municipal abraçou mais do que a particular. Infelizmente, né? Deveria ser todas iguais, né? Sim. Aqui o Davi tem a mediadora dele, lá ele não tinha. Aqui ele fica na sala de aula, o Derek também tem a mediadora, também fica na sala de aula. Eles participam. Lá, se a criança não quisesse participar, não queria, então deixa no canto. Ah, tá atrapalhando a turma, tira. Né? Então, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, foi vir para Maricá e colocar meus filhos no município. É bom quando a gente acerta, né? É. E no seu caso? Na verdade, as crianças atípicas, né, os PCDs, não só falando de criança autista, tá? Que possui TEA, elas precisam da rede municipal de ensino. Né? A rede privada, ela não oferece aquilo que o município vai oferecer. Você paga uma mensalidade, vamos colocar aí, que você pague R$2.000 de mensalidade na escola do seu filho, né? Uma escola aí, mediana para boa, R$2.000. Esse valor não custeia uma mediadora. Entendi. Então, eles não vão contratar uma mediadora para o seu filho PCD. Não vão. Então, eu costumo dizer, pela minha vivência, meus filhos vieram de escola particular, Sim. tá? A minha, inclusive, 16 anos, ainda estuda em escola particular,
mas ela é típica. E eu costumo dizer, pela minha vivência, pela minha maternidade atípica, que o melhor é o município. É o município. Ali eles vão dar a assistência que a criança precisa, né? Entendi. Sabemos que nem sempre é fácil. Muitas das vezes essa mãe, esse pai tem que correr atrás dos direitos, né? Eu não tenho que falar das escolas dos meus filhos, graças a Deus, ambos possuem mediadores, né? Todas as necessidades são preenchidas, né? Quando eu tenho que levar algo para eles, eu sou ouvida, eu sou escutada. Que interessante. E eu acho que isso é verdadeira inclusão. É aí que está a verdadeira inclusão. É trazer para perto. Entendeu? É ouvir, é escutar essa mãe, esse pai, porque ninguém conhece a criança melhor do que quem vivencia com Verdade. ela, né? Então, eu acho que quando a escola acolhe, traz para perto, fala o que está acontecendo, como que eu posso ajudar, como que eu posso melhorar, isso você vai trazer o quê? Qualidade de vida para essa criança. E é isso que essa criança precisa, né? Isso é um direito, né? Eu costumo dizer para os meus filhos que eles têm direitos e deveres, né? Não é porque eles possuem essas condições, né? Como o TEA, o TDAH, que eles não têm deveres, eles têm deveres, né? De respeitar o próximo, enfim. Então, o município, ele abraça melhor. Ele abraça melhor. Bom, isso é muito interessante a tocar, porque não só falando, às vezes a pergunta é direcionada a vocês, mas a gente tem que entender que tem um público imenso nos assistindo e passando por dificuldades que vocês já passaram, precisando de auxílio e aporte, suporte, de que vocês já tiveram, de que vocês já... Essa longa estrada que vocês já caminharam. E é interessante demais saber de que o município da cidade, o município de Maricá, tem feito um bom trabalho nesse segmento. Eu deixo aqui o meu parabéns à Secretaria de Educação. Eu também tenho visto muita coisa a respeito do presidente da Câmara. Ele tem leis muito voltadas para crianças atípicas, e quando eu sento aqui com algumas mães, elas relatam o quanto essas leis ajudaram, favoreceram, e eu deixo aqui o meu muito obrigado. Não vivencio isso na pele, mas eu conheço muita gente que vivencia. Deixo o meu muito obrigado e parabéns para a Secretaria de Educação do município de Maricá. Lembrando também de que uma criança atípica não é algo que a gente escolhe. Eu costumo dizer de que é questões que a vida nos dá. É como o nome. Você escolheu o teu nome? Não, né? A gente ganha um nome. E mesmo não gostando do nome, vai ficar com ele. Né? E aí são coisas da vida. E entender de que, de fato, eu subentendo da maneira de vocês, de que Deus escolhe a gente para algumas coisas. E tem horas que dá para usar até uma frase que Jesus usou na cruz. Se possível, passe de mim esse cálice. Jesus vai falar isso para o próprio Deus. Se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Dá para outro, não quero fazer isso. Mas a gente subentende de que Deus é um Deus que é muito grande para caber dentro das nossas limitações. Ele é tão grande que às vezes confia a nós aquilo que nós achamos que não temos condições, capacidade. Parece que tudo vai desmoronar. Mas às vezes Deus nos movimenta num problema lá atrás, para anos depois nos colocar numa mesa, para poder ser resposta para muitas mães que estão desesperadas hoje. Sabe com o quê? Com o laudo que está chegando agora na mão dela. E ela está lá arrancando os cabelos. O marido sabe Deus se está com ela ou vai embora. Sabe Deus se a família é auxiliador, aporte, rede de apoio. E às vezes essa mulher está desesperada, trancada num quarto, olhando para aquele que outrora era o príncipe. Ainda continua sendo, mas agora é um príncipe que necessita de cuidados. Uma princesa que necessita de cuidados. E ela só está precisando de duas mulheres que passaram por uma longa estrada da vida. Sofreram, choraram, desesperaram em alguns momentos. Tem hora, como você falou, a fé balança, mas ainda há um Deus nos céus que ainda tem colocado a mão sobre nós, sobre todos, e nos dado condição de levantar, acordar e de parar. Porque eu posso te fazer uma pergunta. Onde estão suas crianças? Estão na escola? Estão na escola. Sim. E aí? Mas como é que tá? Tá aqui gravando comigo. E a cabeça da mãe? Fica no celular. Eu imagino que não desliga. Eu imagino que, será que tá bem? Ah, mas a tia tá cuidando. Sim, mas aconteceu alguma coisa?
Quando toca a escola, quem já fica, meu Deus, a escola tá me ligando. Quando a escola liga, como é que o coração Olha, é um reage? desespero. Olha, eu me tremo todinha. Eu vou atender, eu fico pensando, atendo ou não atendo? Entendi. No final eu atendo, né? Porque tem coisas que a gente faz porque tem que fazer. Sim. Tirando os problemas, qual foi, assim, o ato que os teus filhos fizeram que mais marcou na tua história? Foi quando ele não falava e começou a falar? Me conta esse momento familiar, o que te marcou, desde o tratamento, diagnóstico, busca, o que mais te marcou na tua vida em relação às crianças? O que mais me marcou foi ver o Davi ler, aos 11 anos de idade, na pandemia em casa. Eu e ele estudando lá, né? E ele aprendeu a ler. E o médico falou que o Davi não tinha 24 horas de vida. E meu filho tá ali com 11 anos lendo. O médico deu um diagnóstico de que não passaria de 24 horas de vida. E para honra e glória de Deus, hoje o Davi tem 11. Não, ia para 17. Hoje ele tem 17 anos. 17. Aos 11 anos foi pela primeira vez lendo. Lendo. Aquilo ali para mim foi espetacular. Tirando o dia, a hora do nascimento dele, né? Para mim, aquilo ali foi outro nascimento, né? Eu vi que meu filho tinha potencial, sim, que ele ia conseguir, sim, que ele ia desenvolver, sim. E hoje ele lê, escreve, mexe em internet bem melhor do que eu. Bem mais esperto. Então, aquilo ali para mim foi o ápice. Bacana demais. E na tua história, o que foi que marcou você de tal maneira, sabe, que fica frisado dentro de nós? Dentro de inúmeras histórias, eu acredito. Então, não tem algo específico, né? Sim. Porque os ganhos, eles são devagar, né? Passo de formiguinha. Mas a gente, eu digo família típica, a gente comemora pequenas e grandes conquistas, né? Porque qualquer coisa mínima pra gente é um espetáculo, né? Então, João tá começando a soltar umas palavrinhas. Que bacana. Então, quando a gente acerta alguma coisa que ele quer, ele vai lá e fala, isso aí. Então, isso já é uma coisinha mínima, mas já que emociona a gente. Bacana. Sabe? O João já começou a se alimentar sozinho. Imagina a preocupação da mãe e do pai saber que o filho não consegue pegar a colher e levar na boca, né? Quando eu não estiver aqui. Quem será que vai ter a empatia, a humanidade de dar a comida na boca do meu filho, Sim. né? Isso é uma das preocupações, né? Geralmente, algumas crianças têm atraso no desenvolvimento, elas têm comprometimento no tônus muscular, né? Na coordenação motora fina, na coordenação motora grossa, e isso tudo impacta a vida do indivíduo, né? Por isso que geralmente precisa da terapia ocupacional, e é isso que eu estou cursando no momento, para poder ajudar o meu filho a criar habilidades básicas do dia a dia. Então, quando ele conquista qualquer coisinha, isso fica no marco da história, da minha história com ele, da minha vivência com ele, né? Eu cito mais o João aqui, porque o João ele tem mais comorbidades do Sim. que a Maria. A Maria ela é uma autista funcional, né? Ele não, ele tem muito comprometimento no desenvolvimento. Então, a gente acaba se dedicando mais ao desenvolvimento dele, por ele ser um nível 2, quase 3 de suporte. Positivo. Minhas amigas, eu preciso falar do meu patrocinador nesse momento e vamos falar aqui do meu patrocinador. Então, minha amiga Jaqueline e minha amiga Gisela, hoje eu vim falar do meu patrocinador que está aparecendo aqui na minha tela, ele que é lá da Natinho Doce Festa. Você sabia que a rede Natinho Doce Festa é a melhor loja de doce e produtos para a sua festa em Maricá? Olha, o que você precisar para a tua festa, lá na Natinho Doce Festa você encontra. Lá tem uma variedade de produtos e de descartáveis também para a tua festa. Você que está precisando lá do seu componente, das questões para a tua festa, vai lá, procura o meu amigo da Natinho Doce Festa. Ele tem um preço e qualidade na cidade de Maricá. Então, minhas amigas, falando do nosso patrocinador, olha quem está aqui na minha tela, é a Clínica Quality Med. Olha só, é uma clínica de alta qualidade na cidade de Maricá. Eu quero deixar um recado aqui para vocês, mães atípicas, vai lá na Quality Med, lá a gente encontra todo o aparato de consulta médica e também de exames laboratoriais. Lá na Quality Med, você procura o balcão da Quality Med, fala que tu viu aqui no podcast, fala o meu nome lá, porque os proprietários da clínica são meus amigos pessoais. Fala que foi o Cidinho que falou. Mãe atípica, procura a Quality Med. Você que está precisando de um serviço de qualidade na cidade de Maricá, vai lá na Quality Med, porque ele tem o preço certo e o serviço certo para você. Beleza, amigas? Está pronta para o momento bate-bola?
Vamos. Bora Tem lá. certeza? Geralmente, quando dizem que tá pronto, faz assim, ó. Eu tô pronto. Vamos para o nosso momento bate-bola. É quando eu te entrego uma palavra, uma frase curta, e vocês me dizem o que vem à cabeça. Começo pela Jaqueline e na sequência para a Gisela. Pode ser? Jaqueline, momento bate-bola. Um sonho. Um sonho que a inclusão seja feita realmente de verdade. Bacana. Um medo. Medo da morte. Um lugar. Lugar, minha casa. Uma vontade. Que meus filhos sejam felizes. Um livro. Um livro. Ai, são vários. Ai. Um livro de alfabetização, que foi que eu usei bastante. Bacana. Um hobby em família. Cinema. Faria de novo. De fazer novamente. Repetir a fazer. Ai, eu faria de novo ter meus filhos novamente. Nunca mais faria. Nunca mais. O que eu nunca mais faria? Difícil. Essa é difícil. Não sei o que eu nunca mais faria. Quer pular? Pode ser. Família. A minha. Amigos. Que eu tenho de infância, que eu tenho de. Que o autismo me deu. Bacana. Uma motivação. Meus filhos. Uma saudade. Da minha tia. Uma música. Todas do Sorriso Maroto. E para encerrar o momento bate-bola, Deus. Tudo. Bacana. Gisela, sem pestanejar, um sonho. Meu filho falar. Um medo. Ele não falar. Um lugar. Minha casa. Bacana. Somos 3 que gostamos de estar em casa. Uma vontade. Olha, eu vou pular porque são muitas. Bacana. Um livro. O cérebro da criança. Um hobby para fazer em família. Praia. Faria de novo. De fazer novamente. O que Meus você filhos. nunca mais faria. Pensar em desistir. Família. Tudo. Amigos. Essencial. Uma motivação. Meus filhos. Uma saudade. Vou pular. Uma música. Minha bandeira é azul. Para encerrar, Deus. O centro de tudo. Bacana demais. É encerrado o momento bate-bola e agora já caminhando para o final, é o momento em que vocês indicam uma pessoa para que possa gravar comigo, uma pessoa que vocês conhecem, uma amiga. Eu peço um pouco de paciência porque minha agenda é hiperlotada e aí eu faço contato com a pessoa, havendo uma desistência, às vezes um imprevisto acontece, a gente encaixa, ou se não segue de fato na questão da agenda. Para quem vocês acham que vocês poderiam indicar para que viesse gravar comigo? Professora, doutora Rita Santana. Nossa mentora. É professora de quê? Neurociências. Neurociências. Fica aqui, expresso o meu convite à doutora Rita Santana. Rita Santana. Você é minha convidada, indicada das minhas amigas, e baseando-se você pela régua das minhas amigas, deve estar com muita moral mesmo, né? Então, doutora Rita, eu vou trocar aqui, vocês conversam com ela, pede a permissão para que me passe o telefone, eu vou passar assim aqui para a minha agenda, para quem cuida da minha agenda, e a gente vai marcar para estar gravando com ela. Chegamos no momento em que você deixa o teu recado, é o recado da Jaqueline, é o recado da Gisela, e aí você me diz para quem você deixa o recado e para quem é o recado. Aqui é um momento aberto, e você pode deixar o recado para quem você quiser e pode deixar o recado que você quiser. Meu recado é para todas as mães atípicas que vivenciam dia após dia a luta da maternidade atípica. Não desista. Não desista. Vale a pena cada empenho, vale a pena cada terapia, vale a pena adquirir cada aprendizado para o desenvolvimento deles. Eles são a nossa força maior. Eles têm que ser a nossa força. Então, meu recado vai para todas as mães atípicas que estão aqui me ouvindo. Não desista.
quando vocês estiverem perdida, com um laudo na mão, sem saber para onde ir, para onde andar, olha para o filho de vocês, que eles vão ser a maior força e a maior motivação para vocês chegarem lá. O meu recado hoje vai para os meus filhos. Meus filhos, enquanto a mamãe suspirar, ainda existir nesse plano, eu sempre vou lutar por vocês, por todos os direitos de vocês. Pode ter certeza que nada vai ser passar despercebido. Eu vou estar ali com vocês em todo momento que vocês necessitar. E se um dia tiver que cair, a gente cai, como já caímos, mas vamos levantar, vamos seguir em frente e vamos vencer. Porque o luto vem e a vitória vem logo em seguida. Beleza. Minhas amigas, então fica o meu muito obrigado. Eu confesso que uma outra hora trago vocês de volta aqui, porque é um assunto muito extenso, muito importante, para que a gente possa tratar e ajudar inúmeras pessoas. Para você que nos assiste, meu muito obrigado mais uma vez. E logo, logo estamos de volta. Ó, um beijo. Fique com Deus.